Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos fazer mais um novo compartilhamento de conhecimento. O tema hoje é barragens. A ideia, como esse assunto está bem novo, está bem na flor da pele, dado aí os últimos acidentes ou incidentes que ocorreram tanto em Brumadinho como em Mariana, a ideia é a gente tentar entender esse assunto, apresentar esse assunto de maneira técnica, sem paixões e pensando sobre a ótica da engenharia, para que a gente não acabe, como engenheiros, como técnicos, por reproduzir ideias, por reproduzir informações que não represente, que não tenham consistência. E com isso, ao invés de ajudar para a solução do problema, acabar simplesmente tratando como um fato espetacular, uma notícia de mídia, e daqui a 2, 3 anos acabar por esquecendo esse assunto. Para fazer essa apresentação, a gente convidou o Colombo e o Armando Reis. O Colombo, vocês conhecem, é um dos engenheiros que eu mais respeito e para quem eu não consulto, eu peço conselho, né? Já tem uma vasta experiência e você já conhece, já tiveram oportunidade de compartilhar com ele outros eventos. O Armando, a gente conheceu, ele estava lembrando a gente agora, há mais de 13 anos, quando ele participou conosco num projeto na Venezuela. E ele também é um desses tipos de profissionais também para quem a gente pede conselho, né? A gente não faz consulta técnica, é maior do que isso, a gente pede conselho. Bom, nós vamos iniciar a apresentação com o Colombo, e ele vai falar um pouquinho, na verdade, do rejeito, né? Da parte industrial e como é que a gente produz o rejeito. E logo em seguida, o Armando vai falar com a gente sobre barragens propriamente dito. Na prévia que nós estávamos conversando aqui, acho que vai ser muito interessante. Eu vou pedir para que vocês mantenham os microfones fechados de vocês e guardem para o final as perguntas para a gente fazer uma rodada de perguntas. O evento deve durar mais ou menos 1 hora e ao final dele a gente vai abrir uma rodada de perguntas, ok? Então, para iniciar a apresentação, com vocês o Colombo. Pessoal, boa tarde. O que eu gostaria de colocar com vocês, compartilhando, é a diferença entre os processos de mineração e os processos químicos. O que nós temos, né, na química é praticamente uma certeza dos nossos produtos. Quer dizer, nossos produtos são homogêneos, eles vêm sempre do mesmo jeito, eles vêm sempre na mesma situação. E é muito fácil a gente pensar em transferência de massa, ou transferência de calor, ou qualquer outra modelagem matemática do sistema. Porque eu vou me comportar, eu vou me basear na estequiometria, vou me basear principalmente em fases homogêneas de tudo. Se eu for misturar um ácido com uma base, eu sei exatamente o que vem nesse ácido, o que vem na base, e é muito fácil fazer uma simulação matemática. Já na indústria da mineração, esses mecanismos de transporte de massa não são a mesma coisa. As terras não são homogêneas. Na verdade, eu fico imaginando que Deus se divertiu muito quando fez o planeta, né? Lá em Marrocos, a terra é completamente diferente da do Brasil. Não adianta. Lá, se você for procurar chumbo lá, vai ser diferente de procurar o chumbo por aqui. As terras são diferentes. O grau de dureza de cada minério é diferente, o grau de liberação de cada minério é diferente, e não tem nada que seja homogêneo. Então é muito difícil trabalhar com minério. Idealmente, para eu concentrar o minério, eu tenho que liberar fisicamente. Idealmente, seria o caso de eu separar de tal maneira que todos os minérios, independentemente, ficariam separados. Então, se eu estou minerando ouro,
eu quero tirar um pouquinho, eu vou quebrar produto que vem da minha mina, né, da minha lavra, vou quebrar em pedacinhos para poder fazer com que um desses pedacinhos seja o meu mineral de interesse. Então, o minério tem uma malha ótima para ser moído. Trabalho de laboratório, trabalho de pesquisa mesmo, cada terra a sua terra, ou seja, o que se aplica em Marrocos não se aplica no Brasil, o que se aplica no Brasil não se aplica em Illinois, e assim por diante. Então, essa primeira operação que eu tenho que fazer de uma forma específica para cada tipo de produto, para cada tipo de mina que eu tenho. Aí no meio da tela que vocês estão vendo tem uma indicação do nosso rejeito. Né? Quer dizer, se eu estou minerando ferro, praticamente eu tiro 40% de ferro e 60% é o que eu não quero. E se eu estiver fazendo ouro, 1% é o ouro e 99% é o que eu não quero. Então, quer dizer, eu tenho que pegar 1 tonelada para tirar 1 quilo de ouro. E isso tudo eu tenho que trabalhar com essas questões como um todo. Se você for pensar em como trabalhar na química, ou fazer um paralelo entre química e mineração, na química, cada operação unitária pode ser entendida como uma única. Na mineração, você tem que pensar de forma holística, ou seja, você tem que pensar no todo, quer dizer, como é que eu vou tirar meu minério da lavra e como é que eu vou depositar o meu minério no final? Você tem que participar de um contexto. Ou seja, o moinho tem que ser pensado se eu vou flotar ou se eu vou classificar, como é que eu vou fazer para tirar e para pôr e etc. Existem, então, quando eu fizer essa mineração, vão existir 2 processos, ou via seca ou via úmida. Na via seca, vocês imaginam aquela tonelada que eu falei para tirar aquele quilinho de ouro? Eu tenho que trabalhar essa terra como um todo. Quer dizer, são 1.000 quilos, eu tenho que trabalhar com aquela quantidade de pó, aquela situação toda, porque eu tenho que moer, tenho que separar, tenho que ir de tal forma a ter todos os meus processos. O processo via úmida, eu jogo essa tonelada dentro com mais 1 tonelada de água, né? Quer dizer, eu não estou melhorando, estou talvez até piorando, mas eu vou jogar mais 1 tonelada de água e aí eu vou conseguir moer melhor, eu tenho um rendimento de potência de consumo de energia elétrica melhor, eu consigo usar, em vez de esteiras transportadoras, né, consigo usar tubulações, eu transporto tudo isso por bomba. Quer dizer, é muito mais fácil. O meu sistema de controle também, toda a instrumentação passa a ser muito mais atrativa no processo via úmida do que no processo via seca. Eu só vou usar, atualmente, né, o pessoal só usa o processo via seca se o fluido em que eu tenho que manusear isso tudo vai comprometer o meu produto final, tá certo? Ou eu não posso usar por algum outro motivo. Mas se não, o nosso processo é via úmida. Com isso, eu introduzo um outro elemento, né? Quer dizer, eu transformo toda aquela tonelada que eu tô trabalhando de minério, eu vou acabar transformando isso numa corrente aquosa. Então, basicamente, todos os processos de mineração, eu recebo matéria-prima, depois eu tenho que moer e classificar essa coisa, ou seja, eu estou fazendo exatamente, estou quebrando todo o meu material para que o meu minério de interesse, idealmente, possa ser isolado. E aí depois eu começo a separar isso tudo. Se eu fiz um processo via úmida, eu tenho que tirar a água e tenho que separar o meu material de interesse. Então, eu condiciono a polpa. Isso pode ser feito em espessadores, pode ser feito em colunas de flotação, em células mecânicas, mas eu tirei o meu material de interesse de alguma maneira. Mas esse material vai estar cheio d'água. Aí eu tenho que tirar a água disso daí e empilhá-lo novamente. Então, basicamente, num diagrama de blocos, o que nós temos é isso daí. Recebo a matéria-prima, moo, aí eu levo na moagem, eu vou classificar, vou separar, e aí eu vou separar o meu material de interesse, e o que não for de interesse eu tenho que desaguar. E aí começa a surgir a lagoa, começa a surgir a pilha de rejeitos, as lamas,
Isso tudo está dentro desse contexto. Lá em cima, acho que aconteceu algum problema aqui. Saiu aqui. Só um minutinho. Voltando, acho que meus dedos bateram no lugar que não deviam. Mas, enfim, né? Então eu criei uma lama, né? E em cima desse slide que vocês estão vendo, nós estamos simbolizando, né, a moagem do produto, a separação. Eu tiro o meu material de interesse, ele está aqui em cima. Eu tiro o meu material de interesse e aí eu criei um rejeito. Esse rejeito eu posso trabalhar de muitas formas. Eu posso simplesmente jogá-lo num lugar, porque é só rejeito, não quero mais saber disso daí. Não me interessa mais nada, já peguei meu material de interesse. Ou eu ainda vou desaguar, vou ainda tirar exatamente o mesmo processo que fiz com a rocha beneficiada. Essa aqui é a nossa experiência na Venezuela, né? Basicamente, fluxograminha de processo lá que a gente teve na Venezuela. Lá trabalhávamos 85 toneladas por hora e tínhamos 720 metros cúbicos por hora de água girando por toda a planta. Mas o trabalho estava mais consciente, está bastante consciente. Quer dizer, eu não jogo o meu rejeito fora. Pego o meu material de interesse, espesso e empilho. Pego o meu material de rejeito, espesso e empilho. E vai sobrar uma lagoa de água. Basicamente, nós trabalhamos isso. Ó, aí tem o nosso layout. Né? Nessa posição que está agora iluminada, era a nossa planta de benefício e a nossa lagoa de rejeito é onde ilumino agora. Então, essas distâncias estão aproximadamente de 5.000 quilômetros, de 5 quilômetros, né, aproximadamente. Esse é o nosso trabalho lá da Venezuela. E o problema maior era pegar a água, era separar a água. Por que eu estou jogando água fora? Por que eu não pego a água nova e jogo de novo dentro do meu sistema? Porque essa água endurece. E endurecendo, pegando íons, eu teria problemas com a flotação. Então, nós conseguimos separar o máximo possível, mas ainda assim nós sobramos com 164 metros cúbicos por hora. Quer dizer, entrava com 200 metros cúbicos de água nova e eu tinha que descartar 164 metros cúbicos por hora. Todos os outros, a apatita era o nosso material de interesse. Finos e rejeitos, a gente só descartava com a umidade que ficava no pedaço. Mas ainda assim tinha essa água. Essa água vai para uma lagoa e fica depositada na lagoa, vai se separando por gravidade dos seus sólidos ou microparticulados, e aí depois a gente teria que fazer um tratamento dessa água para jogar essa água de volta para a usina. Mas olha, então nós estamos entrando com 85 toneladas por hora de rocha, estamos saindo estamos rodando no processo com 720 metros cúbicos por hora de água. Existe a água, o processo úmido é o melhor de todos, é o mais econômico de todos, e a gente tem na mão um rejeito que precisa ser tratado. É isso aí, pessoal. Essa é como a gente processa, né, o minério. Agora, a parte mais boa esse rejeito. Muito obrigado a todos. Bom, enquanto o Zentner, que é nosso homem de produção, muda a apresentação, vamos passar então agora a apresentação do Armando, ok? Basicamente, ele vai tratar do assunto barragem. Nós estamos escutando um ruído. Aqueles que não tiveram no mudo, por favor, coloquem no mudo, que é para a gente não ter ruído externo, por favor, ok? Obrigado.
um pouquinho mais, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Armando Reis, eu sou geólogo de engenharia de formação e, entre as atividades, uma que ocupa bastante meu tempo são as barragens de água ou de rejeito. Vocês acabaram de ouvir a explanação do professor Colombo aqui, e ele acabou de confessar que, quando eles tiram certa quantidade de produto numa usina, eles passam para mim uma quantidade assim, 2, 3, 4, 6, 20 vezes maior de rejeito, e a gente tem que se virar para depositar esse material de forma adequada. De forma adequada é o problema que hoje está muito na mídia, e nós vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Essa seção de slides que eu juntei aqui, essa primeira capa, ela mostra uma barragem de rejeitos em operação. Ela se chama uma barragem de rejeitos porque ela é alteada com rejeito. Esse material que vocês veem, esse material de cor cinza avermelhada aqui, isso aí é um rejeito de apatita. É um material bastante homogêneo, uma areia fina, tá? Ele pode ser mexido, vocês estão vendo aqui embaixo há um tratorzinho, não consegui chegar lá, cheguei. Ali tem um trator que está trabalhando esse material, ele é um material relativamente seco, está com 80% de sólidos, tá? E aqui em cima, a tubulação que chega na barragem, com a instalação, e esse material é lançado ali com um equipamentozinho chamado hidrociclone, que já separa o material mais grosso do mais fino. O mais grosso ele deixa aqui para fazer o alteamento, e o mais fino ele joga lá para dentro para fazer uma praia. Isso é só para a gente adiantar. Essa barragem é uma barragem da Arafert, que fica em Araxá. Essa foto é de 2008, hoje ela deve estar um pouquinho mais alta, tá? E a intenção é conformar esse serviço que está sendo feito com o trator, é conformar a barragem para que ela fique com uma forma geométrica adequada e segura, estável contra a erosão e contra rupturas, e mantenha aquela praia de água o mais longe possível, tá? Para que a água não atrapalhe, não eroda nada aí, e, se possível, até secar essa água com um extravasor externo para fora, tá? Vamos seguindo aqui um pouquinho. Isso é um texto aqui, provavelmente vocês vão receber isso depois, acho que não vale a pena se preocupar em copiar, é só para eu não me perder. Eu queria chamar a atenção que barragem de rejeitos é uma instalação que, como ela é construída com o rejeito que vai sendo lançado, você não constrói a barragem e ela fica pronta para você trabalhar. Enquanto a usina estiver trabalhando, você está fazendo aquela barragem. E ela tem um começo, antes de começar a operar, você precisa fazer um pequeno dique de terra, qualquer coisa, para poder jogar até os primeiros metros cúbicos de minério, de rejeito. Aí, com esse germe de barragem lá, você começa a alteá-la com o rejeito e vai alteando até o fim da vida útil da operação. Quando a vida útil da operação para, você também não pode abandonar a barragem lá. Por quê? Porque aquilo é uma energia potencial armazenada ali que a natureza vai tentar derrubar aquilo para o processo geomorfológico normal. Então, quando você sai da mina, tem que haver um processo de desmonte da barragem. Quer dizer, a primeira coisa seria secar o material e depois conformá-lo num terreno de uma forma que não comprometesse a geomorfologia do entorno, ou então devolvê-lo para a mina, enchendo o buraco que foi esvaziado. Tá? Então, a barragem tem essa condição. Ela não é uma obra que está lá pronta, tá? Ela nunca vai ficar pronta. Quando ela ficar pronta, você tem que desmontá-la. É uma obra intermitente para você processar. Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a mina, quando ela opera, o pessoal chega numa determinada área onde elege uma ocorrência mineral, pesquisa aquele mineral e determina que lá há um certo volume de minério com um certo teor que merece ser lavrado. Isso pode ser economicamente viável, levar para a usina e tratar. Para você tirar esse minério, que é um volume ou uma tonelagem, com um certo teor, você tem um problema geométrico de acesso. Para você remover esse material, você às vezes é obrigado a remover uma quantidade muito grande de um material que é chamado estéreo no entorno para poder você acessar o minério. Esse estéreo a gente não chama de rejeito, ele é um material que é removido previamente
ao processo de beneficiamento e que nem passa perto da usina. Mas é um volume grande também, que é preciso armazenar numa pilha adequadamente. É um material com umidade natural, que a gente chamaria de seco, ele ia ter 5 a 18% de umidade, isso é considerado seco, embora tenha essa umidade natural dele. Eu só estou chamando a atenção que esse estéreo não é rejeito, tá? Quem procura na bibliografia importada vai encontrar o sinônimo para estéreo da mina, que é o material que sai da mina. A palavra waste, que é bastante genérica, mas é o que se usa. E para os rejeitos, uma palavra um pouco mais específica que eles chamam de tailings. Tá? Então, nós temos essa diferença aqui. Nós vamos trabalhar com rejeito. O waste é uma pilha de estéreo que também tem problemas de estabilidade e é analisado, mas não é o nosso objeto de hoje. Essa é uma foto muito antiga da primeira barragem que eu trabalhei, em 1976. Então, aquela mesma era fértil, só que aquela era a barragem número 5 e essa aqui é a número 3. E é só para mostrar o seguinte, vocês estão vendo aí um buraco, né? E uma tubulação de grande diâmetro colocada lá embaixo. É aquilo que eu mencionei no começo. Quando você vai fazer vai implantar a barragem de rejeito, primeiro você tem que fazer um núcleo inicial para começar o processo. Esse núcleo inicial tem que ser perfeitamente estável e drenado, inclusive com galeria de fundo, como é o caso aí, uma galeria de 1,5 m, permitir a gente entrar lá dentro para ver se estava tendo algum problema ou não. Tá? Isso é uma praxe. Aqui é um outro detalhe. O rejeito, quando chega na barragem, ele poderia ser lançado com espigote, como está sendo lançado aqui. Opa, foi mais. Lançado com espigote, como está sendo lançado aqui, mas não é. Normalmente ele chega na ponta da barragem e é despejado por uma bateria de um equipamento chamado hidrociclone, que é nesse quadrinho à esquerda, um equipamento que pode variar de tamanho conforme o corte granulométrico que você quer impor. E ele te separa o rejeito em grosso, que seria um material que você tem possibilidade de trabalhar para fazer um dique de contenção, do material fino, que é difícil de trabalhar, que é lançado para dentro da barragem. Então, entra no bico injetor ali a polpa total, com 10%, no caso desse fosfato, com coisa de 10, 12% de sólidos, tá? E no overflow ali de cima, ele entra e pega um vórtice desse tubo. Na parte de cima sai o overflow, que é o fino, né, que é praticamente uma lama fininha. E na parte de baixo sai o material já com uns 35% de sólidos, 40% de sólidos, que consegue até formar uma filha com uns 15 graus de inclinação, enquanto a lama lá você não consegue nem 3 graus. É uma forma de segregar os materiais de forma industrial e eficiente. Barata. Essa é uma fotografia geral que mostra aquelas barragens. Vamos ver se eu consigo não tirar da tela. Isso aqui é a usina da Arafértil, aqui em branco. A mina fica aqui na extremidade esquerda. O material é levado para a usina e é processado. A mina já é antiga, então eles têm uma barragem antiga aqui que foi tirado o rejeito e está com água. Aqui está o diquezinho da barragem, que é a barragem 1, e esse negócio. Aí essa barragem no meio, isso aqui, essa é a barragem daquela que estava sendo construída lá em 76. A barragem está aqui, isso aqui. É de 76, que ela hoje está cheia. Vocês podem ver que ela não tem água, a água está sendo desviada pelo lado de fora e ela está tendo uma revegetação natural. O processo original previa, inclusive, que a gente lançasse um material de estéreo aí, que aparentemente não foi lançado nessa data, não foi, e depois fazer a revegetação. E lá, a jusante, do lado de baixo, na frente, ali, à esquerda, está a barragem em operação, que é a B5, então essa dá para se ver a lama aí trabalhando, tá? Esse é o conjunto da barragem. Ela fica no mesmo vale para evitar problemas ecológicos, e aqui do lado, dá para se ver do lado esquerdo dela uma lâmina d'água aí, que é a barragem de água, que está limpinha, quase não se vê porque ela se confunde com a vegetação. Aí a gente chega na barragem, a gente fala o que é barragem. Barragem é uma estrutura, né, que originalmente seria feita para conter água. E o que ela barra é a água. Então, supõe-se que a barragem seja construída ao longo de um curso d'água.
e ela teria que ter um princípio físico, que seria o seguinte: você tem que ter alguma coisa que faça com que essa barragem seja impermeável, a água não passe dela. Então, nessa seção do lado esquerdo, que é uma seção típica, do tempo em que o pessoal não fazia barragens de rejeito, eles faziam barragens de terra para segurar o rejeito, e mostra lá dentro do reservatório os tailings, que é o rejeito, a lâmina d'água em cima, um hip-rap de proteção ali para não dar erosão no borde. No meio da barragem, em cor ocre escuro ali, um coração impermeável, um núcleo impermeável para não deixar passar líquido nenhum, e a jusante desse dique impermeável, 2 linhas de filtro para tirar a água. Isso parece esquisito, mas é simples. Barragem, até o eixo central dela, você não pode deixar a água passar. Você está segurando a água, você precisa dela. Agora, se por um acaso, e a natureza é cheia de acasos, a nossa mão atrás da natureza, passar uma gotinha, 2 de água, você tem que tirar aquilo lá e mostrar o caminho para aquela água ir embora, porque se você não fizer isso, ela acha o próprio caminho e vai ser ruim. Em cor de café com leite ali, aparece tanto a montante como a jusante, as ombreiras, que elas estão feitas com material qualquer, desde que ele tenha uma certa capacidade de suporte. É muito usado o estéreo da mina, que é um material barato que está disponível, ou outro qualquer, é um material de enchimento. Se quiser mexer com o mouse, fica mais fácil. Então, aqui a gente tem um núcleo, tá? As ombreiras com material de preenchimento, lá dentro a contenção da água e dos rejeitos subnadantes, e aqui as 2 camadas de filtro para remover a água que porventura se atrever a chegar na barragem, tá? Esse é um corte muito simples. Na hora de fazer o projeto, tudo que está aqui embaixo, o plano aqui, está escondido. Está escondido, por exemplo, aquele tubo que eu mostrei na primeira barragem. Está escondido que se tiver um material muito mole que não aguenta esse peso, a gente tem que remover esse material, botar outro melhor e coisas assim. Isso já são detalhes. O que tem se visto muito na literatura de organizações sociais indo para a internet esses dias, são essas 3 figurinhas de formas diferentes. Eles dizem que barragem se classifica em barragem de montante, ali upstream, barragem de jusante, downstream, e o centerline, que é que se você usa o centro da linha. Quer dizer, há uma barragem que é construída para montante, que são essas que estão sendo condenadas hoje, as que são feitas para jusante, que são consideradas mais estáveis, e são mesmo, e a de centro, que é o meio termo. Isso é uma forma muito simplificada. Ninguém se atreve a construir uma barragem desse jeito, que as 3 vão cair, tá? Então não faz. Mas é simplesmente para mostrar que, por exemplo, na de montante, é fácil ver o risco. Você vai fazendo os diques apoiados sempre em cima do material mais fraco. Isso cria recalques e condições de fraqueza. E essa praia que você tem aqui, que é uma coisa que você tem que afastar da barragem para tirar a água, para que ela não faça erosão, ela chega uma hora, ela fica difícil de controlar fazendo filtros em torno desses diquezinhos todos. Então fica uma operação que, quanto mais alta ela fica, mais comprometida é o processo. Para jusante é um pouco mais simples, porque você vai construindo do lado contrário, né, do lado a favor, e pode refazendo esse filtro todas as vezes, vai sempre refazendo o filtro novo, tá? O problema é que às vezes a gente fala que não faz para jusante porque é mais caro. É mais caro porque leva mais volume. Tudo bem, mas às vezes a gente nem tem volume para fazer isso. Às vezes não existe volume de material grosso suficiente para fazer isso. Você não tem esse volume. Então você é obrigado a ir para um meio termo. E o pessoal tem o que a gente tem tido sorte em usar, que é esse método de centerline, onde a gente usa o material grosso para fazer o dique, o topinho dela é a parte de baixo. E aqui faz as consequentes praias para jusante, tem sido muito utilizado. Fui utilizar aquelas barragens que foram mostradas no começo, são de centerline. Eu nunca trabalhei com uma de montante na vida, a não ser para dar consultoria nos últimos anos, porque realmente barragem de montante até 10, 15 metros de altura pode parecer interessante, mas quando ela chega a 35, o filtro fica tão complicado que você precisa botar flechinha para explicar para a água onde é que ela tem que ir, e é difícil de fazer esse processo dar certo na natureza.
Aqui um outro detalhe que eu queria chamar a atenção, porque a gente está falando de barragens. Aqui tem a barragem, tá? Aqui o rejeito lançado lá dentro, e aqui embaixo tem o filtro e tem também aqui está um liner de geomembrana. O que esse liner está fazendo aí? Ele está fazendo aí, porque eu já disse aqui o professor Colombo, que os minérios eles podem ser variados e os rejeitos também. E há rejeitos que não são permitidos pela legislação ambiental brasileira nem internacional ser lançado no solo. Você tem que contê-los e devolver para a usina em circuito fechado. Nesse caso, você tem que impermeabilizar o fundo. O mais usado, hoje em dia, é uma geomembrana de polietileno de alta densidade. Ele não deixa o material penetrar no solo e a água que é escoada pelo fundo, você ainda tem que coletar água e devolver para a usina para ser tratada. Você não pode jogar isso no solo. Aqui seria uma forma de fazer uma barragem a montante com um material de enchimento, o núcleo inicial da barragem, o dreno mostrado, e a superfície freática, o que ela faz? A superfície freática é o contato onde o terreno está saturado, onde está insaturado. Se essa linha de saturação estiver aqui embaixo, esse material que está acima dela, ele está, como se diz no vulgo aí, seco. Não está seco, mas ele está em condições de coesão. O ângulo de atrito dele é relativamente elevado. Eu posso passar uma análise de estabilidade simulada nessa seção e ela vai me dar um resultado muito bom. Se por acaso essa linha freática ela tivesse esses filtros se entupam ou percam os filtros por alguma razão, ele não filtra a água, essa linha vai começar a subir, a água vai tentar sair mais por cima. Se isso acontecer, eu vou ter um volume maior de material saturado, o meu coeficiente de segurança vai baixar, porque o ângulo de atrito desse material baixou também, e começa a haver o risco. E aí ocorre o problema que é comum nas de montante. Frequentemente, você perde os filtros. Perdendo os filtros, o nível d'água sobe e você começa a ter um fator de segurança sempre mais baixo. Aqui tem uma coisa um quadrinho para explicar ao longo do tempo o que é o processo da barragem de rejeito. Tem a fase de planejamento de projeto, a fase de construção, a fase de manutenção e modificações, que é concomitante com uma fase de operação e monitoramento. Aquela mina está em andamento, ela está gerando o rejeito continuamente, o rejeito está sendo depositado continuamente. Aquilo é uma quantidade de lama brutal. A geometria da barragem, ela muda assim 1 metro, a água muda de lugar. Isso tem que ser monitorado sempre para ver onde é que está a água, em que nível que a água está, o quanto que ela está adensando. Então, há instrumentos que são colocados na barragem e isso é medido permanentemente. E se o instrumento não estiver operando, ele tem que ser refeito. Você não pode ficar com o instrumento no escuro, você está sem informação. Encerrada a operação da jazida e da mina, o que se faz? Essa operação de monitoramento ela não pode ser descontinuada. Você continua com a barragem nas mãos. Aí você entra com um processo que é chamado de descomissionamento, mais prático seria desativação, só que ele tem que ser acompanhado pelo órgão ambiental que deu licença de operação, ele tem que aceitar o projeto de descomissionamento que você apresenta, tá? E com esse projeto de descomissionamento você devolve para um outro uso, ou então o mais próximo possível do que era a topografia antigamente, a barragem, e aí você recebe um certificado de descomissionamento dizendo que você recuperou aquela área do ambiente. Acabando, você simplesmente encerra a barragem e ela deixa de existir. Bom, aí tem uma coisa interessante, é só para chamar a atenção, né? Hoje em dia, a gente fala muito em gestão de rejeitos de mina. O que está sendo gerenciado, né? A gente tem duas opções. Ou a disposição de rejeitos é uma operação integrada às operações de lavra e tratamento de minério, ou é uma instalação acessória a ser cumprida. Essa é uma dúvida que muitas minas têm, e às vezes eles cometem não vou chamar erro, é uma opção deles,
mas eles, por não terem especialistas para cuidar da barragem, precisa ter uma equipezinha lá dedicada. Se eles não têm isso, o que eles fazem? Eles terceirizam isso e passam para alguém cuidar. E é uma questão que a gente vai discutir dentro se é válido isso ou não. Tá. Por quê? Porque a produção de minério é o principal objetivo das mineradoras. Elas querem tirar minério e vender esse produto. Elas não estão interessadas na construção e operação de barragem de regência. Isso aí seria algo secundário. Mas, atualmente, o que acontece? A indústria de mineração alcançou um volume tão grande e afetou já tanta gente que criou uma percepção na população de que aquilo traz riscos ambientais e traz problemas. Na verdade, se uma mineração chegar num estado lá e tiver uma possibilidade de explorar uma mina entre 3, 4 municípios, os 4, não é que eles vão disputar, eles vão se gladiar para ter essa mina na área deles. Por quê? Porque aquilo lá vai trazer receita, uma receita brutal em relação ao que o município tem, vai trazer emprego para todo mundo, etc. Então, nessa hora, todo mundo quer a mina. Ninguém vai lembrar que a mina vai consumir água, vai fazer poeira, vai bagunçar com a paisagem, pelo menos periodicamente, enquanto ela estiver operando lá os seus 15, 20 anos. Vai gerar uma pilha de estéreo da mina, vai deixar um buraco e vai deixar um tanque, uma barragem, um ponto de registro. Nessa hora ninguém lembra, tá? Mas aí vem assim que o pessoal começa a operar, começa a aparecer os problemas, isso vai se agravando com o tempo até a hora de sair. E, por sorte, as grandes empresas de mineração, as bem geridas, né, elas já têm assumido essa responsabilidade nos últimos casos e têm criado equipes próprias, têm aplicado daquela ideia de terceirizar, porque não funcionava. Tá? A responsabilidade de uma ruptura numa bacia de rejeitos é um negócio muito sério, porque o vazamento ali pode impedir simplesmente a paralisação imediata da mina e fora os acidentes que provocam e o que você vai ter de indenização para pagar depois. Então, hoje o setor de maior responsabilidade da empresa é o cara da barragem de registros. Eles ainda não são valorizados de acordo, porque o pessoal ainda consegue convencer o fulano que o importante é produzir, vamos para frente. Mas é realmente um cara que tem uma responsabilidade muito grande, então precisa ser alguém que tenha o poder de chegar na diretoria e dizer, olha, para a operação que a gente tem que consertar a barragem, a mina ali, porque ela não pode continuar desse jeito, tem que fazer um reforço. É realmente o ponto fraco das minas hoje. E isso não aparece quando... Isso aqui é um quadro de uma equipe internacional aí que estava estudando o problema de disposição estratégica de rejeitos. E eles falam dos problemas de sustentabilidade na gestão de rejeitos. Eles encaram a gestão de um ponto de vista muito abrangente. Então, vai lá, poluição de ar e água, que é possível, esgotamento do recurso hídrico, destruição, alteração do ecossistema, pegada ecológica, emissão de ruído, radiação, isso tudo dentro da área ambiental. Tem problemas econômicos, despesa de capital, para implantar a barragem, o dique, o ponte, você tem uma despesa grande. Você tem o custo operacional, você perde reagentes, você tem custo de energia e tem o custo de fechamento da barragem, que você tem que fazer a provisão. Na hora que a mina para de operar, você, vou ter que gastar um bom dinheiro para consertar isso aqui. Traz os problemas sociais, de problema de saúde, problema de segurança após o encerramento, que ele não fala de problema de segurança durante a operação, que está implícito, que está sendo monitorado, mas o problema de segurança ele permanece durante toda a operação. A percepção de engajamento, isso é meio complicado, que a população esteja engajada e aceite que aquilo ali é um mal, mas que tem benefícios que compensam aquilo, isso tem que ser negociado. Impactos culturais e, por fim, tem a conformidade legal que a gente tem visto nesses últimos dias pela televisão, que nem os órgãos que devem cuidar disso do ponto de vista institucional estão preparados para isso. Eles vivem se preparando e estão sempre um pouquinho atrasados em relação ao que as minas acabam adiantando. Tá? Aqui é um detalhe que é o reflexo de acidentes envolvendo uma barragem de rejeitos no preço das ações de uma mina.
Isso aqui é um exemplo de uma mina que esse cidadão tirou e apresentou na tese dele, das ações de uma mina na Bolsa, ele não fala aqui, acho que era na Bolsa de Nova York, é dólares americanos, deve ser na Bolsa de Nova York. As ações da mina valiam aqui, qualquer coisa em torno de 15 dólares em 1997, tá? Aí, em 1998, estava mantendo. Aí ocorreu um acidente lá com a mina. No ano seguinte, as ações que estavam a 15 dólares vieram parar aqui nos 3. 2, e em 2001 elas estavam nisso. Então, por conta disso, hoje as acionistas, talvez não, mas os diretores de uma instituição, além de correr o risco de ser presos, eles vão ver que isso aí pesa muito no bolso e vão ter que olhar mais a sério esse problema de barragens. Isso é uma série de quadrinhos para chamar a atenção para alguns pontos. Primeiro, isso é um trabalho mundial, é um trabalho feito na Europa pela associação, esqueci o nome da sigla. É um órgão journal feito apresentado no Journal of Materiais Perigosos, né? E foi um trabalho feito de consenso para atender os vários países, para eles saberem na Europa o que funcionava. Então, eles pegaram as barragens. Aqui está a barragem upstream, que é aquela que cresce para montante, a barragem downstream, que cresce para jusante, a de linha de centro, e a outra que é modificada e é desconhecida. E colocaram aqui o número de incidentes que ocorrem com essas barragens, tá? E disparou aqui o número de incidentes que ocorreram com esse montante, com as linhas de centro aqui, o melhor colocado, tá? Isso em termos de incidentes. A outra coisa que eles compararam em termos isso aqui é em termos mundiais, em termos de Europa. Em termos de Europa, a coisa segue mais ou menos uma tendência, embora não seja tão acentuado, porque na Europa as downstream também descem. Eu podia justificar isso aqui para vocês, mas é um detalhe. A maioria dessas minas que estão na Europa, elas são de carvão. E o carvão, mesmo o carvão é uma rocha que ela tem um indicativo muito baixo. Então, mesmo fazendo a barragem downstream, o rejeito do carvão não presta. É melhor fazer de terra. Então, não é isso, mas é um reflexo. Mas, no geral, o que se mostra é isso. Realmente, a barragem upstream é um caso mais grave e justifica essas atitudes que estão sendo tomadas em relação a ela, de acabar com ela. Aqui tem um quadro de distribuição por países das incidências de barragem de rejeito registrados no Banco de Dados Europeu. O Brasil está aqui. O Brasil está aqui com 3,4% de incidentes. Não está sozinho, está junto com ele, está aqui o Canadá, está o Peru, tá as Filipinas, está mais do que ele, está a África do Sul, o Reino Unido está mais do que ele por causa do carvão, tá? E disparado aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito pioneiro, mas em termos de ruptura de barragens de registro, eles estão ganhando da gente, por enquanto, de lavada. Tá? E em segundo lugar, a China. E há um país que deveria estar aqui, chamado Chile, eu vou chamar a atenção para ele. Está aqui o Chile, 12% aqui, tá? E o Chile ainda é um país que é privilegiado em várias coisas, inclusive nisso. A área de mineração deles fica quase todas numa região desértica. Então, o fato de não ter água simplifica muito a operação deles. Mesmo assim, eles têm acidentes mensais, mas eles têm um agravante, eles têm um índice de atividade sísmica muito elevado que traz problemas. Bom, aí, nesse mesmo trabalho, os camaradas, né, se deram ao trabalho de ver as causas, tabularam também as causas de falha. Então, vamos pegar o que está acima aqui, disparado, são chuvas excepcionais. Chuvas excepcionais é realmente o maior problema. Aí, causa desconhecida, que é difícil de dizer. Aqui, problema estrutural, quer dizer, de construção da barragem, problema de liquefação. A liquefação pode ser normalmente é causada por uma vibração, não precisa ser terremoto, pode ser a própria vibração do desmonte do minério com explosivos, se estiver muito próximo, pode causar liquefação. Então, os perigos maiores geralmente são chuvas extremas, tá? Então, quem mora no deserto já está fora disso. A liquefação, que é um
um lugar onde você está sujeito a vibrações quaisquer, traz isso, tá? E outras consequências aí, que é estrutural, percolação. Percolação é quando a água ela sobe um nível dentro do material e ele aflora na jusante da barragem. Aí ele causa uma erosão retroagindo, né, e dá um acidente bastante brutal. É grave porque é muito violento o resultado. No caso de chuvas, o pessoal sempre vai ter que estar chovendo, ele começa a... Eu temia. A bateria está acabando. Pode fazer. Bom, aí vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco de barragens e depois a gente conversa. Vamos pegar essa barragem B1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, que foi muito falada recentemente. Essa barragem está numa região serrana, né, que está um pico de serra passando aqui por cima, e já se vê aqui a mina do Córrego do Feijão, o buraco da mina, a cava, o pit da mina. Aqui o pit da mina Jangada, que também é da Vale, é nova. A mina Córrego do Feijão está se exaurindo, a Jangada já existe há alguns anos, mas atualmente a ideia deles era o minério daqui fosse processado na usina que está aqui embaixo, da Córrego do Feijão. E aqui uma minazinha da MIB, que é uma mineradora independente da Vale. Aqui onde está a barragem, aqui a pilha do estéreo, que é um material que não era minério, que foi acumulado aqui, e o minério foi levado para a usina, beneficiado, e a hora que concentrou o minério, com 75% de ferro, ele é exportado. O que não atingiu o valor, que tem um teor de ferro muito baixo, foi estocado aqui na barragem B1. Posteriormente, ele estava sendo estocado aqui na barragem B6. Tá? Aqui rompeu essa barragem B1 aqui. Tá? A barragem B1 é uma barragem muito bonitinha, feita pelo método de montante. Aqui tem um problema que eu não sei explicar, isso não devia existir, não sei o que levou o pessoal a fazer isso, porque ela tira ela é uma descontinuidade brutal naquele problema do filtro que a gente estava conversando. E aí, o que a gente vê nessa barragem? Está aqui os diques subindo e aqui o retiro jogado dentro. A gente tem ouvido dizer na imprensa aí, por todos os lados, o presidente da Vale e outros alegando que está seco. É impossível isso aqui estar seco, porque o terreno aqui é montante, aqui chove e essa água vai cair aqui dentro, a não ser que eles atirem através dos canais, coisa que não está acontecendo. Tá? Não faz não. Então, a água acumulada aqui em cima, e devia haver água acumulada lá durante a ocasião do acidente, a não ser que eles, na hora, tivessem feito uma sucção disso aí, né, para a barragem vizinha. Não se sabe o que estava sendo feito. O acidente foi brutal, né? Não sei se vocês viram, isso aqui é uma parte de um vídeo, né, que eu não coloquei aqui porque eu não sabia se conseguia passar. Se vocês forem olhar o vídeo, vocês vão ver que aqui embaixo, onde há umas pessoas, inclusive, trabalhando ali, não sei por que eles estariam fazendo ali aquela hora, na hora do almoço. Há um inchamento aqui, que aparece uma linha escura com inchamento, porque há um pequeno estouro lá embaixo. Em seguida, a trinca aqui desse lado, que ainda são residual, e aí ela se abate. Então, aqui atrás da poeira, onde ela começou a estourar aqui para frente, na nossa direção, parece a trinca do lado e a trinca do outro, e o meio da barragem se abate. Isso aqui está seco, está aparentemente seco, provavelmente é o material do dique, da contenção. Aquilo que a gente viu correr depois não levantaria essa poeira. Aquilo era uma pasta bastante viscosa até no começo. Ela só se liquefez na hora que ela atingiu o nível d'água. Tá? Era uma pasta bastante viscosa, acho que todos se lembram desse vídeo do pessoal tentando sair do caminho da lama, e a lama avançando numa velocidade assim de filme de terror. O resultado aqui, ela já estava bem liquefeita, porque ela conseguiu se dissolver mais na água, e aí o raio de alcance dela ficou muito maior.
Essa barragem, ela não é que ela tivesse escondida. A gente tem aqui um cadastro da Fundação de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, onde ela está cadastrada. Esse é o cadastro de 2017, é o último que eles publicaram, que está disponível por aí. E a gente vê todas as barragens que o pessoal de Minas Gerais tem cadastrado. Essa barragem está aqui, barragem 1 da Vale, está classificada como categoria 3. Existe barragem de categoria 1, 2 e 3. A 1 é a de menor risco, a 2 é a de risco médio e a 3 é a de risco máximo. O risco máximo, nesse caso deles, é dado por uma classificação que a gente até vai vislumbrar lá em seguida, e é o risco de provocar dano. Tá? Não é que ela estava caindo, né? A barragem com grau 3 não está caindo, mas é a que tem maior potencial de dano se acontecer um acidente. Tá? Ela estava embrumadinha, aqui está a cota dela, não, a altura dela, que era 87 metros, e o volume que estava dentro dela de 12.700.000 metros cúbicos. E a anotação que a estabilidade estava garantida pelo autor do relatório, que é feito periodicamente. Tá? Essa mesma FEAM, ela emite todo ano um relatório que contém a lista das barragens, as vistorias que eles fizeram. Aqui está a barragem de Paracatu, que é uma barragem grande para Chuchu, e é bastante bonito. Isso aí até dá para conseguir na internet, com todas as páginas, e estudar um pouquinho sobre barragens. Tá? E eles dão como é que é a forma de classificação deles. Então, veja que a classificação existe, né, para dar o risco, com base em algumas condições. Uma delas é as características técnicas. Então, existe aqui uma matriz chamada de características técnicas, onde eles ponderam a altura, o comprimento e a vazão de projeto adotada no cálculo da barragem. E você vai, conforme a altura for 15 metros, de 15 a 30, de 30 a 60, de mais de 60, tem um valor de ponderação para você adotar, conforme o comprimento dela também é um valor, e conforme a vazão de projeto adotada na análise hidrológico-hidráulica. Então, se a gente pegasse, por exemplo, aquela barragem, ela tem 87 metros, ela estaria aqui, ela teria 7 pontos já por causa da altura. O comprimento dela está nessa faixa, ela já teria 9 pontos. Aí, como aquilo lá, com certeza, não digo, mas deve ter sido feito para milenar, e verificado para a década milenar, mas o projeto deve ser feito para milenar, teria 9 pontos aqui. Esses 9 pontos vão ser levados para uma tabela. Outras características, o estado de conservação, que é o que ele fala aqui, que seria a confiabilidade das estruturas da barragem, se há percolação, quer dizer, se há água merejando na parede da barragem, se vêem deformações, recalques na barragem e se vêem deteriorações, deterioração qualquer nos parâmetros. Consegue-se também um valor, e nesse quadro uma observação aqui do lado, que sempre que um desses níveis aqui atingir a cota 10, a barragem ela não precisa considerar os demais, porque ela atingiu o limite máximo dela. Tá? Então, na observação, se o camarada encontrar um defeito aqui, se, por exemplo, se a estrutura tiver problemas identificados com redução da capacidade vertente, quer dizer, se o vertedor não estiver vertendo aquilo que era previsto para verter, se houver surgência de água montante da barragem ou no pé dela, se houverem trincas ou abatimentos com potencial comprimento da estrutura, se houverem depressões acentuadas, se algum cara enxergar isso, ele tem que escrever com tinta vermelha lá e avisar o cara, chama alguém para segurar a barragem aqui, porque nós não sabemos onde ela vai. Bom, esses valores de ponderação, somados aos anteriores das características, são somados ainda ao plano de segurança da barragem, que seria se existe documentação de projeto, se a estrutura organizacional está preparada para trabalhar com aquilo, se há um manual de procedimento e monitoramento, se existe um plano de ação emergencial que fazer em caso de acidente, e se o relatório de inspeção está sendo feito. Isso também é ponderado junto com os outros itens, tá? Mais um último item, que seria a classificação quanto ao potencial dano. Então, seria, por exemplo, o volume total do reservatório, naquele caso ali era 12 milhões, então ele veio aqui para baixo. Aqui.
a existência de população ajusante, no caso lá havia, então eu estaria saindo com 3 pontos daqui, e lá não tem como, você vai pegar 10 aqui. Porque os caras até hotéis de alto nível tinham sido construídos a jusante ali, e ninguém me ensinava, ninguém avisou os caras, ou não avisou convincentemente. O impacto ambiental, como tinha água ali, era grande, ele ia chegar num rio grande porte, que é o Rio Paraopeba, um rio importante do estado. E o impacto social e econômico também era grande. Então, esses pontos aqui é que fazem com que aquela barragem tivesse que parar no grau 3. Mas o grau 3 significou que simplesmente o pessoal ia ficar observando ela e monitorando o povo, monitorando assim. E daqui é o fechamento daquele quadro, todas as ponderações. Quadrinho, você chegaria num quadrinho como esse. Então você teria um dano potencial associado alto, que a gente já viu, o dano é muito alto, e a categoria de risco, ali, aí você fica, se você não encontrar defeito na barragem, você ia ficar num risco 5 por causa do tamanho da barragem. Se encontrar defeito, você ia encontrar no risco 4. Aqui tem um problema de matriz, quem fez essa matriz. O que significa, por exemplo, você tem uma categoria de risco alto e um dano potencial alto que dá? Significa que o cara tem que fazer um relatório a cada 5 anos. Isso só para comparar. Se for um risco médio e outro médio, é 7 anos. Se for baixo, é 10 anos. Isso não dá. Um projeto de mineração, alguns deles não duram 10 anos, alguns aí que duram 3 ou 4. Então, isso aqui deve ter sido alguma coisa feita com a intenção de adequar aos recursos disponíveis do pessoal que quer fazer a fiscalização. Na realidade, o monitoramento é permanente. Mas se você ficar monitorando e preenchendo o quadro, não segura a barragem. É preciso que, se alguém enxergar alguma coisa, possa acionar alguém acima dele que tome uma providência para consertar aquilo, ou até alertar que, olha, não temos mais condição de operar isso aí para a operação, vamos mudar a operação para o outro lado aí, fazer um alto dique de barragem quando a gente conserta isso e tirar a água dele. Você tira a água dele, você resolve metade do problema. Então, este quadro é um dos probleminhas que a gente tem hoje, né? Fazer um relatório de 5 em 5 anos é complicado. O resultado disso foi o seguinte: em 2015 rompeu-se a barragem de Mariana, e aí houve todo um movimento de solicitações e coisa e tal. Em função disso, foi solicitado a todas as minas que fizessem um relatório de todas as barragens. Isso aí estava sendo feito. Foi o tal do relatório que o pessoal da Tubsul estava fazendo para Vale do Rio Doce, para Vale, não é mais Vale do Rio Doce, e que deve ter dado alguma coisa lá, como assim, olha, a barragem está de pé, mas não está boa, o monitoramento não está respondendo, porque eles disseram que havia instrumentos que estavam bloqueados ou quebrados, estavam substituídos, então eles não estavam medindo tudo que precisava ser medido. E alguma coisa eles disseram que o pessoal está alertando agora que eles foram praticamente, sei lá, constrangidos a assinar o relatório que eles não queriam assinar. E lá em Minas Gerais, a gente está usando Minas Gerais porque, mas isso podia estender para o Brasil todo numa escala um pouquinho menor. Aqui em Minas, a mineração é muito forte. Então, em Minas Gerais, o que eles têm de barragens da classe 1, 2 e 3? Na classe 1, eles têm 15 barragens de indústria, 16 de destilarias de álcool e 107 de mineração. Na classe 2 tem 166 de mineração e em classe 3 tem 162. São barragens que requerem uma atenção maior e, pelo menos por enquanto, o pessoal está se mexendo aí para ver se consegue fazer alguma coisa. E não ficou só a nível de Brasil. Se alguém se deu ao trabalho de fazer isso, vai cair na internet e vai achar dados como estes. É uma firma que está aqui, eu deixei até o www.wiseuranium.org.html. Esses camaradas, eles cadastram todos os acidentes de barragens que eles enxergam no mundo, industriais e de mineração. E eles já tinham colocado aqui, o acidente ocorreu dia 7, eu, na realidade, fui consultar isso aqui depois que o doutor Jorge aqui me pediu para eu dar uma olhada nisso. E eu consultei nessa data, cadê? Acho que eu perdi a data da consulta, mas eu consultei
Aqui, 7 de fevereiro. Consultei esse dia 7 de fevereiro. Eles tinham colocado isso no dia do acidente. 25 de fevereiro, descreve a barragem. E isso aqui chama, inclusive, alguns detalhes que fossem necessários. Se a gente seguir por aqui, a gente vai ver que uma barragem que estourou em 18 aqui era no México, a outra de 18 era na Austrália, a outra de 18 era no Peru, e a anterior de 17 era no Pará, era no Brasil. E se a gente for descendo aqui, este quadro eles começaram a fazer em 1960, a gente vai achar uma boa representação das barragens brasileiras. Eu diria que aquele quadro que os europeus fizeram hoje lá, está precisando ser um pouquinho atualizado já. As barragens últimas que foram cadastradas foram a partir de 60. A primeira barragem brasileira que aparece lá é de 86, que eu nem lembro dessa mais, confesso. Mas você encontra dados na internet e ela ocorreu lá em Itabirito. Parece que teve três fatalidades. Tá? Fez um estrago danado. Daqui eu lembro, foi ali encostadinho em Belo Horizonte, essa serra. Essa aqui é uma região turística onde eles acabaram de desalojar o pessoal por causa de uma outra barragem. Essa São Sebastião das Águas Claras, também conhecido como Macacos, é uma região que tem muitas minas que estão em atividade ou já desativadas há tempo. E essa barragem da Minhaça do Ribeiro rodou aqui e eu acho que teve umas 7 fatalidades, mais não sei quantos feridos. Essa é uma barragem que não é de minério, mas ela está aí porque, não sei porque estava no cadastro deles, eu aproveitei porque eu conhecia essa barragem. Vocês vão perceber que isso aqui é uma lama negra, isso aqui é lignina de celulose. Vocês que são químicos, acho que até talvez conheçam melhor que eu. Eu mostrei lá no começo que uma barragem, quando ela tem um produto que não é inerte, ela precisa ser protegida, não pode ir para o solo. Nós estamos em Minas Gerais, um estado que tem a FEAM, que cuida de todo mundo. Essa barragem aqui, o pessoal joga lininha aqui, que é um negócio que não é para se jogar no solo, isso aí tem que ser incinerado. A barragem estava aqui, ela rompeu, não foi por excesso de chuva, essa barragem estava muito bem construidinha, estava bonita. Aliás, são duas aqui, a outra não se vê daqui, só uma rompeu. Aparentemente, isso aqui é alcalino e atacou as argilas do solo e tornou mais poroso. Então, deu uma ruptura inicial. Isso aqui foi longe, fez um estrago, não machucou ninguém. A barragem é pequenininha, tem acho que 20 metros de altura. Tem até um extravasor bonitinho aqui, só que a água escolhe o lugar dela. Essa aqui é uma barragem de bauxita ali na divisa de Rio com Minas Gerais, no município de Miraí, que aqui só aparece uma vez, o que já é suspeito que, na verdade, ela rompeu 2 vezes. Ela rompeu em 2006, fez um estrago local, aí os proprietários aí ficaram de consertar a barragem, ela rompeu de novo em 2007, e aí a água foi parar no Oceano Atlântico. Foi feio, foi bem feio isso. Isso aqui deu trabalho. Essa barragem aqui, cujo rejeito não devia estar lançado no solo, ela foi reconstruída e o rejeito continua lá. É uma fábrica de papel reciclado, o camarada não sabe o que fazer com isso e não tem dinheiro para construir um incinerador para queimar isso aí. Problema meio para achar um dono para passar isso na casa. Essa é a barragem do Herculano, essa é recente, é de 14, ali na mina do Sapecado. Essa barragem rompeu, feriu gente, acho que feriu umas 12 pessoas, algumas morreram, e ela está perto de uma série de barragens que estão em estado crítico, estão em cima da montanha, não é um lugar favorável para construir barragens, exige um monitoramento muito cuidadoso. Vocês veem que toda vez que acontece isso, os caminhões vão rodando aqui como se fosse de brinquedo. Aqui perto também houve uns desalojamentos aí e há barragens a serem mexidas. Essa aqui vocês não vão reconhecer, mas é a mais famosa delas, que é a barragem da Vale DHP Samarco e Mariano. E eu só puxei essa seção idealizada porque ela faz parte da análise que foi apresentada pelo meu novo professor Norbert Borgester, que é o papai aí dessas histórias.
e a conclusão dele é que realmente a ruptura que ocorreu por aqui, nesse nosso azul, se deveu às vibrações que mexeram com essas camadas de argila que estavam aqui, porque essas camadas de argila saíram do lugar. Então aqui havia um material arenoso, isso aqui é um volume muito grande, mas no meio, durante a operação, sabe-se lá por que ficaram camadas de argila e camilo. A argila é um material plástico, ele é como se fosse uma pasta de dente quando está com água. Então, a hora que ocorre a vibração, aquilo ali, ela mexe no lugar e ela tenta ir para a superfície, ela tenta sair para cima e o areia, o que está lá em cima, que é mais pesado, tenta mudar de lugar. É um problema gravitacional. A hora que há a vibração, ela fala, opa, tem energia para me movimentar, eu vou procurar meu lugar. E aí, nisso aí, rompeu e desceu lá para baixo. Desceu, levou, esse aqui era um conjunto de barralhos, e aqui abaixo havia outras barragens menores que eram para retenção de partículas, rodaram todas essas. Essa aqui é aquela vazão de Barcarena, que os tanques aparecem no fundo, são rejeitos de bauxita, e isso aí foi excesso de chuva, realmente, ela vazou para o rio. Né? Aqui é os pontes de contenção da bauxita, e ela indo parar no meio do rio. Bom, hoje a gente está com um problema que está se exigindo, isso não era uma exigência até pouco tempo atrás, está se exigindo uma coisa que alguns chamam de dam breach modeling e outros dam break analysis. Na realidade, o pessoal está exigindo que, além de fazer simplesmente a análise da barragem, se ela pode se romper, qual é a chance de ela se romper em termos probabilísticos, em termos de fator de segurança, que é uma coisa que é o dia a dia de quem trabalha com geotecnia, e desde que tem os dados, você tem dados bons, você faz uma análise boa, se você tem dados pobres, que é muito comum também, você faz uma análise ruim e avisa que a análise precisa botar lá o fator de segurança a mais. Hoje o pessoal está exigindo que essa ruptura de barragem contemple também o que acontece a jusante. Aí extrapola um pouco a área da gente, que exige principalmente um hidrólogo bom, né, para avaliar onde é que aquela água vai, e a avaliação do prejuízo que causa o jusante. Isso é uma evolução da análise de risco que se pedia há pouco tempo atrás. Atualmente se pede. Eles não chegaram a um acordo ainda. Eu sou mais simpático com o dam break, porque eu acho que vai pegar, porque o pessoal australiano, canadense, que é mais agitado, eles estão usando esse termo. Esses serviços já são ofertados aí por várias especialidades geotécnicas, e apresenta uma demanda de mercado enorme. Todo mundo quer fazer isso. Mas ainda há um questionamento muito grande, porque os modelos que foram feitos aí, eles às vezes não batem com a realidade. Por exemplo, eu não conheço de Mariana direito, mas esse que foi feito aí não bateu com a realidade. O pessoal parece que foi, não sei se foi otimista no que foi feito, porque havia um monte de gente morando ali a jusante e não me acusou nada disso. Foi feito o dam break, o dano existe, mas é impossível. Hoje, quando você considera que o dano existe, olha, que ele tem chance de matar um cara que mora ali, você não pode fazer. Você pode assumir no teu fator de segurança, você vai, olha, tem um cara lá que pode morrer se você romper. Por quê? Você vai ser processado, vai ser preso. Não tem jeito. Você assumir o risco de matar o cara que está lá. Então, as premissas de oposição para trabalhar, no caso das barragens de hidrogênio, são essas. Há uma pressão econômica cada vez maior por entrega de minérios, de preferência possivelmente baratos. Né? E há uma pressão socioambiental para não minerar, porque o minério, além de estragar o ambiente, agora, com mais razão ainda, o pessoal tem apresentado essas análises de dam break, provando que o estrago que está sendo feito aí é muito caro. E o que está se fazendo, então, é pensar numa solução paliativa para isso. Qual seria a solução paliativa? É depositar de uma forma diferente de barragem, embora o ideal seria reciclar o rejeito todo. Mas o reciclado de rejeito envolve dois problemas. O tecnológico, que não está totalmente resolvido. Existe tecnologia para reciclar alguns, mas não na quantidade em que ele existe. Você não teria mercado para aquilo, você não teria nem para dar. Você teria que pagar para alguém levar aquilo embora, e o cara vai levar aquilo, vai ser lixo para ele. Né? Então, o paliativo realmente é você
otimizar o sistema de disposição. Há algumas formas. E só para encerrar as barragens de rejeitos, essa aqui foi a última barragem de rejeitos que eu fiz como projetista. Depois disso a gente só mexe com... E você vê, é uma barragemzinha pequenininha, tem 25 metros, 10, 20, 25. É para minério de ferro, no Amapá. E ela foi feita de terra. O material que estava aí não permitia eu usar ele, era um jeito muito sem vergonha, e não permitia ser usado tipo isso aqui de terra. O dique de baixo, vocês vão ver aqui, ele é feito de enrocamento. Eles fizeram, custou mais caro um pouquinho, fizeram. E só continuando nessa barragem, que é o que a gente faz em termos de modelo geotécnico, não é o Dunbrake. O Dunbrake é uma análise tridimensional para o ambiente. Essa barragem a gente fez, o que tem aqui? É o modelo das camadas de material que a gente encontrou lá. Então, a gente fez sondagens, investigou e encontrou lá embaixo uma camada de material que é um solo saprolítico com certa resistência. Está aqui, a gente ensaiou no laboratório dessa resistência. Aí aqui em azulzinho havia um material com uma resistência um pouquinho menor. Aqui nesse verde aqui havia um aluvião, que é um material de várzea de rio arenoso, tá? E aqui nesse amarelinho aqui havia um material aluvião argiloso. E aqui em cima é o que eles tinham lá. Eles tinham uma barragem, esse verde aqui era uma barragemzinha que eles tinham feito lá, não sei para quê. O nosso trabalho foi dizer, essa barragem não atende, né? Você tem que fazer uma maior. A gente fez um projeto conceitual dessa barragem aqui, o núcleo de terra impermeável, um enchimento ajusante, um enchimento montante, filtro por aqui, e para segurar essa argila aqui, porque a gente substituiu essa argila pior, essa amarela aqui, por um material com capacidade de suporte, a gente colocou aqui um rachão agulhado. Rachão agulhado é jogar em cima do material que está mole lá, a gente joga uns blocos de pedra lá para a gente chama agulhamento esse processo. E aqui na frente a gente criou um dique invertido de enrocamento, tá? Esse dique invertido de enrocamento. Então, o que é o meu filtro hoje? A água está aqui, você pode chover o que for, a água vai passar nesse nível, está passando aqui nesse nível, ela cai no filtro. Se ela subir um pouco mais, ela vai entrar aqui, esse material tem uma permeabilidade, ela cai, aqui ela cai muito, porque esse material é impermeável e vai cair no meu filtro. Tá? Na simulação, a gente simula isso para montante, para jusante, com vários graus, deu o fator de segurança 1.6, que seria essa ruptura aqui, que seria essa ruptura que está aqui em verde, que seria possivelmente a mais crítica. Isso é o nosso modelinho. A razão de colocar isso é mostrar que, por exemplo, a barragem de rejeito, o que está aqui em cima depende do que está aqui embaixo. Tá? Você pode fazer a barragem mais bonita que for aqui em cima, botar escadinha, florzinha, então isso aqui embaixo, se você não tiver cuidado da fundação dela, vai ver. Bom, saindo das barragens, o que era barragem? Barragem, supõe-se que não era para barrar o rejeito, era para barrar uma água que estava ali. Só barrou a água e junto o rejeito. Como tem água, e água é uma coisa que a gente gosta muito dela, mas nessa hora ela é desconfortável, a gente começou a trabalhar com outras formas. Isso aqui ficou ruim, essa foto é infeliz, mas é a única que eu tenho. Isso aqui é um dique retangular, ele dá a volta, tá? Quadrado, tem mais ou menos 400 metros, por um pouco menos, e ele foi feito para segurar a salmoura. Isso aqui é uma mina de potássio, e na mina de potássio é um sal, e na mina de potássio há uma sujeira danada de sal para todo lado, aquele sal fica no solo, fica no ar, fica em todo lugar. Então, a jusante, a gente criou esse tanque, ou essa barragem ecológica, para receber essa água salgada e, se possível, tá, se fosse necessário, fazer um tratamento dela na saída do meio ambiente. Esse infeliz aqui sou eu, na época que eu ainda tinha capacete. Esse aqui é o extravasor dela. Esse é um ponte, tá vendo? É horizontal, é revestido, com dupla lama, é para segurar rejeitos radioativos. Tá? Então, o rejeito radioativo ele não pode ir para o meio de jeito nenhum, não pode nem descer para a terra. Então, ele é coletado, essas faixas brancas que estão por aqui são coletores, eles descem para o fundo, no fundo tem uma espinha de peixe, isso aqui é coletado e devolvido para a usina.
não vai nem uma gota para o meio ambiente. Isso aqui é cercado e nem o passarinho desce. A gente tem uma placa lá para o passarinho não desça, é água contaminada, senão é perigoso. Isso é uma mina de urânio, INB. Aquele ponto que está ali era esse aqui quando era novinho. Agora esses 3 já estão cheios de rejeito. Esse aqui está em operação. A água que era coletada ia para esse pônei, nesse pônei ela voltava para a usina. E esses pôneis aqui são os de Licura, os de urânio. Aqui, vem para aqui quase não tem urânio, tem rádio e outras coisas. Isso aqui tem urânio. É uma usina que perigosa, mas é feita com parte do material do urânio. Ninguém fala muito deles, desse aspecto. É que quem faz a fiscalização deles não é o DNPM e nem é o órgão ambiental, é a CENEM. A CENEM é mais rigorosa do que eles. A CENEM é chata. Uma outra forma de depositar, além aquilo lá normalmente a gente chama de ponde, né? O que é chamado de lagoa, mas o nome que pega mais é ponde. É um anglicismo, mas infelizmente. Outra forma, simplesmente quando você tem um rejeito relativamente pastoso, é simplesmente jogar ele num lugar onde ele não vai, teoricamente, não vai incomodar ninguém. Fica aqui uma bolacha de material secando ao tempo. E isso estava sendo muito comentado atualmente, mas aqui no Brasil é difícil aplicar isso, por causa do terreno. Aqui o que a gente tem conseguido fazer é algo parecido, o pessoal chama de dry stacking, que é depois de fazer o espessamento, você consegue uma lama relativamente pastosa, o material é lançado, onde ele faz um plano inclinado, essa parte aqui fica seca, evapora e fica uma aguinha aqui que você pode coletar pelo fundo, você tira a água pelo fundo, e aí a hora que esse material estiver suficientemente pastoso e numa umidade natural seca, que ele aguente suporte, você cobre ele com um material que carregue e force o adensamento. Esse aqui é uma forma de mostrar para vocês que dá para fazer, que não é barragem. Essa aqui é uma mina de bauxita na Amazônia, que foi lavrada. Ela acabou de ser lavrada e a máquina deixa essas pilhas de estéreo no lugar. Aí vem-se com o trator, conforma-se as pilhas de estéreo em tanques e joga-se o rejeito que vem da usina nessas lagoas. Ficou horroroso. Se a gente olhar em escala, assim, está aqui o Rio Amazonas, aqui o Rio Trombeta, que chega até lá. Isso que está em vermelho são essas cristas que estão aqui. São platôs que cada um deles tem um nome, todos eles têm bauxita. Estão sendo tratados desse jeito. É um processo demorado. Aqui é uma sequência de rejeitos representado no folder deles. Isso aqui é um dos platôs minerados. Lavrou, eles colocaram o rejeito e começaram a recuperar. Em 85, 12 anos depois, tinha Matinho, aí em 2005, quer dizer, aí em 85 para cá, são 20 anos depois, a vegetação está feita, só tem as estradinhas, aí 1 ano depois eles eliminaram as estradas e consideram isso recuperado. Isso é muito trabalhoso, o pessoal tem que criar essas mudas, tem que ter um monitoramento brutal, porque isso aqui é muito grande, mas funciona, não é barragem. Nessa mina a gente chegou a fazer o projeto da barragem para se precisasse implantar, uma barragem muito grande. E acabou não fazendo, conseguimos fazer com esse método de backing fill para a mina. A outra forma que já está sendo implementada, que o pessoal era muito refratário, porque precisava filtrar o rejeito para conseguir um material seco e o menor volume para ser depositado. No deserto você deposita fácil, onde você tem aqui é o material filtrado sendo depositado, ele é tão seco que depois, para a gente depositar, a gente tem que molhar ele de novo. Não precisa secar tanto, já está secando demais. Então há outras formas de depositar o rejeito. Um pouquinho caro. Aqui tem um trabalho feito pelo pessoal da Austrália, pelo pessoal da Australian Center of Geomechanics, onde eles colocam aqui os custos, né, em cor de abóbora aqui no investimento e em bege a operação e um fechamento verde. Isso aqui é o que custa quando você faz um depósito em lama, isso é o que custa quando você faz um ciclonado, que é aquelas barragens normais que a gente faz, e isso aqui é o que custa quando você faz filtrado, no mínimo e no máximo, nas condições que eles têm.
Então, o camarada precisa estar preparado para gastar isso, precisa ser realmente muito convencido a gastar isso. Os valores são da seguinte ordem: isso aqui é um valor total das minas que havia no estado, como é que chama? Estado de Queensland. No estado de Queensland. No convencional, eles gastavam para a implantação daquelas minas deles 35 milhões de dólares, e para o espessado gastava-se quase o dobro, 62. Na operação, que se gastava um geral de 807 mil dólares no lançamento convencional, na hora de fazer o espessado, uma operação de equipamentos e coisa e tal, é que a coisa, o negócio vai longe aqui, porque dá quase 8 vezes mais. Né? Bom, eu acho que eu preciso começar a falar. Bom, há umas recomendações que se fazem, eu até copiei isso de um colega nosso, que a recomendação que se faz para gestor de mineração é não economizar na contratação de projeto, investigação e instrumentação, que são custos que normalmente são 3% do valor do projeto, às vezes até menos, e se o cara for pagar o advogado, ele vai pagar 6% do valor do estrago dele. Então, isso aqui é barato. Não adianta falar que o advogado tira da cadeia, a gente não, porque continua sendo barato. A outra coisa, ele tem que acompanhar de forma diligente, é um negócio que não pode ser terceirizado. Terceiro, é programar a construção da barragem no período seco. Programar no período molhado, você vai incorporar no início do serviço uma série de problemas. E depois está alerta que o relaxamento dos cuidados de monitoramento e até o fechamento é um negócio perigoso e pode te levar a prejuízos brutais e além de penalidades. Tá? Era isso que eu tinha para dizer. Só estou encerrando aqui mostrando uma barragem muito bonita. Eu até estou aqui olhando para dar risada. Parece um pagode chinês invertido. Isso aqui era a barragem da Samarco. Tá? Isso é fantástico. Essa é de Mariana. Essa era a barragem é isso aqui. Ela era isso, na realidade, quando foi feita pelo primeiro projetista. Ela era isso. E aumentaram para cá, começaram a expandir. Isso aqui era reforço de pé. Tá? Então, o que rompeu foi isso aqui. Era isso, gente. Muito obrigado pela atenção. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente fica à vontade para fazer a pergunta. Bem, pessoal, a gente passou um pouco do horário, né? Já são 15 e 23, mas está aberta a pergunta. Se alguém gostaria de fazer alguma observação, por favor, estamos abertos à pergunta. E antes de perguntar, como diz o Kleber aqui atrás, não esqueça de abrir o microfone, por favor, se alguém for perguntar. Alguém? Não? Então fica a lição de casa aí, eles não estudar, né? Bom, nós vamos disponibilizar esse material, tentar editar ele um pouco, ficar menor, via YouTube. Mariana vai providenciar isso aí junto com o pessoal. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, mas eu queria terminar essa apresentação. Me interrompam se alguém tiver alguma pergunta, por favor. A preocupação da gente fazer isso, de passar fazer esse compartilhamento de conhecimento, primeiro para as pessoas entenderem o que é uma barragem, as opções que existem para a barragem, os riscos. Né? Não queremos aqui entrar em culpar um ou culpar outro, porque isso quem faz é a justiça, quem faz, enfim, nos processos. Mas o que eu queria é chamar a atenção para a responsabilidade nossa como técnicos. Né? De passagem, o Armando falou sobre a pressão que alguns técnicos sofreram para assinar um laudo, né, para testar um laudo. Todo dia a gente faz isso. Né? Quando nós fazemos um projeto, quando recolhemos o CREA, fazemos a RT, desde uma tubulação elétrica, qualquer coisa, todos nós estamos sujeitos a uma série de pressões, né? do prazo, do tempo, do cliente, do custo, uma série de pressões. Mas o que fica é que quando a gente faz um traço no AutoCAD, ou quando a gente assina um laudo, quando faz uma folha de dados, a gente, na verdade, está determinando alguma coisa no mundo físico. Isso não é só virtual. Né? No mundo físico, a gente está determinando uma coisa. Um risco vira um tubo. Um desenho que parece casinhas uma em cima da outra vira uma barragem. Um esquema, linhas meio lógicas, viram um circuito elétrico.
a responsabilidade nossa é muito grande. E nos mundos atuais, acho que o grande acontecimentos recentes que nós temos é que cada vez mais, em virtude da internet, em virtude de compartilhamento de informações, em virtude da forma mais simples de fazer registros, cada vez mais nós vamos estar expostos caso a gente cometa algum erro. Se cometemos algum erro, que não seja por desídia, que não seja por pressão, que não seja por deixar para lá, né? Mas que a gente realmente tenha consciência de cada traço que a gente faz, cada relatório que a gente assina, atrás dele a gente pode estar deixando margens a acontecer algum acidente mais grave. Essa foi a verdadeira intenção de trazer esse compartilhamento. De novo, eu abro para se alguém tem mais alguma observação, se alguém tem mais algum tipo de comentários a fazer. Não? Eu só gostaria de acrescentar uma então, coisa. O Armando com a palavra de novo. Eu só acrescentar uma coisa. Vocês vão perceber, inclusive, que eu, para fazer isso aqui muito rápido, eu não tinha todo o material e busquei, inclusive, na internet, eu conhecia alguma coisa. Mas eu conhecia a maioria dessas obras, por exemplo, eu dormi pelo menos uns 15 dias na frente daquela barragem que rompeu agora lá em Brumadinho, tá? Então eu sei o que é verdadeiro e o que não é. Há muita coisa na internet que o pessoal coloca porque achou bonito, achou interessante, e precisa tomar cuidado na hora que fizer pesquisa realmente, buscar uma fonte e verifica essa fonte, checa, não pega a primeira coisa. Eu recebi um monte de barragens rompidas, rompeu a barragem, como se sendo agora da Brumadinho, era uma barragem do Laos, era da China, eu recebi umas 4 barragens que não eram, eu vi fotografias de lá. Então, esse negócio da internet tem que verificar, não é verificar uma vez, não é verificar 2 vezes para ver se está pegando realmente um dado confiável. Existe, a internet é ótima, facilita para cacilho na vida, mas precisa verificar tudo que se pega lá. É isso. Eu acho que vale essa observação que o Armando está colocando, né, para que a gente não reproduza, né, informações que não correspondem à verdade, às vezes são só alarmantes, às vezes tem um cunho ideológico para prejudicar esse ou aquele. Eu acho que isso é uma coisa que realmente a gente tem que se preocupar bastante, né? Bom, então eu queria encerrar agradecendo a Mariana, que foi quem por trás aí está monitorando a entrada de todo mundo, né? A Mariana que está ali fazendo toda esse controle aí ao Zentra, que vocês pegaram aí mais ou menos escondido aí, clicando aqui quando as coisas não funcionavam, né? Ao Colombo, que mais uma vez mostrou a sua capacidade técnica e de formulação de apresentação, mais uma vez, agradeço, né? E ao Armando, que, entre outras coisas, além da admiração da gente, foi muito solícito e muito bondoso em dividir com a gente esse conhecimento, ok? Faz parte do dia a dia nosso. Muito obrigado, então, e agradecer a todos que participaram do evento, tá? A todo mundo. Tivemos uma participação bem boa e aguardem nosso próximo compartilhamento de conhecimentos. Muito obrigado, pessoal.